Lembrem-se que eu falei que o campo de força ele pode ser pensado de forma estrutural. Então nós fizemos a harmonização do processo e agora nós, no vídeo anterior, falamos sobre a primeira parte da estrutura, que é a esfera dourada, tá? Uma bolha de energia que vai envolver o seu ambiente, a ser protegido, a sua estrutura a ser protegida, tá? Fábio, eu trabalho na Volkswagen, trabalho na empresa, na ala 14. Aonde eu faço? Faço na ala 14 da Volkswagen? Não. Primeiro, porque você não tem força mental para essa instância. Segundo, você vai fazer no seu torno, na tua fresa, na tua mesa de trabalho, no teu biombo de trabalho. É o teu campo de atuação, tá? Você não vai envolver egrégoras que não fazem parte da tua estrutura. Fábio, eu moro na minha casa e na casa dos fundos tem uma edícula e minha sogra mora lá. Faça na tua casa. E ela vai ficar sem proteção? Ensine ela a fazer o campo de força dela. Tá? Cada um no seu respectivo quadrado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre, mais adiante, logo, ok? Então, uma vez plasmado, né, construído essa estrutura esférica, tá? O seu ambiente, você vai colocar no meridiano, ou seja, no meio dessa esfera, plasmar um anel de aço por dentro e por fora. E esse anel de aço é necessário que se passe uma corrente elétrica, mentalize um fluxo de energia circulando por esse anel. Quando você faz isso, circulando essa energia por um anel, você vai criar linhas de campo magnéticas, tá? Vou colocar o desenho aqui no slide, formando a primeira estrutura de contenção, tá? Todas as energias que batem na esfera, elas serão direcionadas aos polos, tá? Ou parte de energias que circularem serão direcionadas aos polos, tá? Polo Norte e Polo Sul. Então nós temos aí os anéis concêntricos. Num segundo momento, nós temos também o terceiro momento, na esfera, anéis, nós teremos a colocação de respectivos filtros, do meridiano para baixo, do meridiano para cima. Filtros para baixo, filtros para cima. Esses filtros, eles são colocados, aliás, eles foram nos passados a ser colocado há alguns anos, há mais ou menos uns 4, 5 anos, certa feita, quando nós estávamos fazendo atendimentos e tínhamos um processo de uma feitura de um processo e esse processo era desfeito. E os médiuns, ao sintonizarem o que estava acontecendo, tinham-se pessoas, seres, entidades do lado de fora, desfazendo o processo a qual nós dávamos o respectivo comando. A espiritualidade nos ensinou a colocar esses filtros que formam uma espécie de um espelho. Nós conseguimos visualizar o que está do lado de fora, mas o que está do lado de fora não consegue visualizar o que está acontecendo dentro. Então, filtros do meridiano para baixo e filtros do meridiano para cima. No slide aqui eu vou mostrar o que seriam esses filtros. E esses filtros, eles têm variação de malha magnética. Para baixo, para nos proteger das energias ou filtrar das energias densas, e para cima, permitir a passagem de energias mais sutis, porque são faixas vibratórias aí diferentes. Feito a colocação dos respectivos filtros, nós vamos colocar então agora a pirâmide quadrangular, a estrutura piramidal de base quadrangular, na verdade, tá? A estrutura piramidal, ela é uma das melhores formas geométricas que melhor distribui as energias de forma mais linear, tá? Essa estrutura, ela possibilita uma base de contenção, principalmente para quem vai trabalhar com processos obsessivos complexos. No livro Magia da Redenção, e tem mais um livro de Ramatiz, ele explica um pouco sobre a geometria sagrada e sobre as estruturas, que isso, para quem conhece um pouco de análise estrutural, vai entender um pouco da geometria, da distribuição de força das energias conforme a figura geométrica. Nessa esfera dourada, vamos plasmar um anel de aço por dentro e por fora e ligar nesse instante
uma corrente eletromagnética, formando assim os seus respectivos filtros e telas de proteção, que do meridiano para baixo irá nos proteger e isolar de forças contrárias e opositoras do amor, e do meridiano para cima irá facilitar o acesso junto à espiritualidade maior. Muito bem, a estrutura piramidal de base quadrangular, como havia dito, é uma das melhores formas de distribuição de força, principalmente para quem vai trabalhar com processos obsessivos complexos, tá? É uma ferramenta muito boa, é uma estrutura muito boa para contenção. Outras estruturas podem ser utilizadas? Sim, por exemplo, se você monta uma estrutura cilíndrica, ela é muito boa para trabalhar no contexto de saúde, de reequilíbrio de saúde física, tá? Cada estrutura vai ter uma característica específica. É importante que se leiam esses dois livros, o Magia da Redenção e Evolução no Planeta Azul, de Ramatiz. Estude um pouco de geometria sagrada e de análise estrutural também. Então a gente tem aí dicas para estudos mais avançados e mais complexos. Por isso desse cadenciamento do estudo, tá? Não adianta ensinar aqui equação diferencial, integral diferencial, se você não sabe nem ainda a tabuada do 2. Se você não sabe nem a equação do primeiro e segundo grau. Enfim, há um cadenciamento de ensino, de matéria. Muito bem. Então, a estrutura piramidal de base quadrangular, ela é montada mentalizando, aglutinando, né, a energia, força mental e cósmica, colocando a força mental e projetando então em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ligando os vértices alfa, beta, gama, delta e epsilon. Em certa instância, eu costumava dizer que tanto faz se eu falar os vértices, o Guinho, Zezinho, Pedrinho, Luizinho e Mariana. Mas, em determinado momento, um aluno me fez uma pergunta: por que do alfa, beta, gama, delta e epsilon? Essas palavras, na verdade, vogais, letras gregas, tá? Elas têm uma força magística que, ao ser verbalizada, elas ressonam no plano astral, etérico, produzindo um certo quantum, tá? Também não vou me aprofundar nesse contexto, apenas entendam que foi determinado, então, ou foi padronizado por Dr. Lacerda a ligação dos vértices, projetando as palavras, verbalizando, né? Trazendo o verbo alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos montando agora uma pirâmide de base quadrangular, ligando e ativando os seus vértices. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vocês vão entender um outro processo bastante interessante. Ao longo, eu trabalho já 12, 13 anos com a ferramenta apométrica e o campo de força ele vem se modernizando. Se você observar o campo de força apresentado aí, para quem procura no Google, formação de campo de força, vai ver o desenho com a pirâmide espelhada para o lado de baixo, e outros processos, por exemplo, como cristal rubi no topo, alguns grupos ainda utilizam. Hoje nós não utilizamos alguns elementos e acrescentamos outros por orientação da espiritualidade, talvez por uma característica do nosso grupo ou o que seja. E aí eu ensino o que eu tenho aqui de instrumentalização nos grupos a qual eu passo, tá? Mas podem haver pequenas variações. Mas eu vou trazer aqui um pouco do porquê ou do não porquê de cada coisa. Há alguns anos atrás, nós montávamos a pirâmide e nós não fazíamos o alinhamento, o giro da pirâmide com o alinhamento com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Este entendimento me veio ao campo mental e depois a explicação pela espiritualidade do porquê, depois que eu fiz o curso que eu fui iniciado na magia do fogo, que eu entendi do alinhamento das mandalas que são feitas entre os polos, norte, sul, leste, oeste,
e a importância de. E aí vem ao campo mental a importância de se alinhar às pirâmides, e a espiritualidade passa a me explicar o porquê. Nós temos as linhas de campo do planeta, e quanto mais alinhada a pirâmide vai funcionar, se ela estiver desalinhada, vai, mas ela se torna mais eficiente porque ela está alinhada com as linhas de campo planetárias. Ok? Muito bem. E aí, a posteriori disso, nós passamos também a colocar nos vértices alfa, beta, gama, delta e epsilon os elementos fogo, terra, água, ar e éter. Por quê? Ao longo do trabalho, nós atuamos com os elementais também, e com os 4, ou podemos dizer com os 5 elementos, o éter também. E aí, se nós temos as fontes de energia desses elementos já assentadas, fixadas nos vértices, fica mais fácil e eficiente o trabalho. Quando nós não fazíamos, o trabalho acontecia? Acontecia do mesmo jeito, mas talvez a espiritualidade teria que se deslocar, tá, para buscar essas energias. E agora, se eu tenho assentado isso nos vértices, nas bases, nos pilares de fundamentação, o trabalho vai se tornar mais fluido, mais eficiente. Faz sentido, né? Muito bem. Próxima etapa da estrutura, temos uma base magnética que é colocada na base da pirâmide, certo? Essa base magnética, ela serve para controlar o influxo de energia telúrica que vem do centro da Terra, que adentra a pirâmide. Não pode se cortar esse influxo, porque nós, encarnados, precisamos dessa energia que se alimenta, né, através do nosso chakra básico ou sexual, e não pode se deixar isso à torta direita, porque existem entidades que têm conhecimento de manipular a energia telúrica. Então, há um controle, como se tivessem válvulas de controle, permitindo um maior ou menor influxo disso. Eu costumo dizer que quando a gente está trabalhando com o campo de força, principalmente no caráter medianímico, tem uma equipe técnica por detrás de toda a estrutura. Quando você faz um anteparo único exclusivamente para defesa e proteção, que é no seu caso individualmente, no seu carro, na mesa de trabalho, enfim, na sua estrutura de proteção, alguns elementos eles não terão eles terão função, mas eles não trabalharão de uma forma variável, porque não tem uma equipe por trás alterando as variáveis dele, certo? Estruturalmente, nós temos ainda a colocação de um cristal em forma de cone no topo da pirâmide, faceando a esfera, como se fosse uma lente convergente, tá? Lembram? Vocês, na antiga infância de vocês, talvez, já mataram formiguinha lá com a luz solar, com a lupinha, tá? Que pega a luz solar, faz aquele foco de energia, ou acender o fósforo. Matar a formiguinha é cruel, né? Mas acredito que tenham muitos aqui que já tenham feito coisa pior. Não que eu incentive isso, mas coisas de infância que às vezes a gente faz de forma meio inconsequente. Sem aqui ser pieguices e moralismos. Então, essa lente ela aglutina essa massa de energia do cosmos e ela vai concentrar no topo da pirâmide e distribuir as energias de forma mais linear.